de apresentar para vocês o método prático para a resolução de uma regra de 3 composta, vamos ver alguns conceitos. Primeiro, o que é uma regra de 3? Regra de 3 é uma ferramenta que nos auxilia a resolver um problema que envolve grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tá, o que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Por exemplo, a altura é uma grandeza, a massa, o salário, o número de pães que eu compro. Agora, o que seria isso? Diretamente ou inversamente proporcionais? Quando eu falo que as grandezas são diretamente proporcionais, significa que, enquanto eu aumento uma das grandezas, a outra também aumenta. Ou, enquanto uma grandeza diminui, a outra também diminui. Na mesma razão. Como assim na mesma razão? Por exemplo, eu tenho uma tabelinha, na primeira coluna eu apresento o número de cadernos, na segunda coluna o preço desses cadernos. Quando eu compro um caderno, o preço é 15. Quando eu compro 2 cadernos, o preço é 30, 3 cadernos, o preço é 45 e 4 cadernos, o preço é 60. Perceba que quando o número de cadernos multiplica por 2, o preço também multiplica por 2. Então, 1 vezes 2 dá 2 e 15 vezes 2 dá 30. Depois, se eu multiplicar aqui 1 vezes 3, o preço do caderno também vai multiplicar por 3. Então, eu percebo que enquanto o número de cadernos aumenta, o preço também aumenta. E esse aumento é proporcional. Por quê? Enquanto um multiplica por 2, o outro também multiplica por 2. Enquanto um multiplica por 3, o outro também multiplica por 3. E assim por diante. Agora, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Ou, enquanto uma diminui, a outra aumenta. E na mesma razão. Vamos supor que eu tenho um prêmio de loteria que vai ser dividido entre os ganhadores. Se eu tiver apenas um ganhador, o prêmio é 1.200.000. Agora, se eu tenho 2 ganhadores, o meu prêmio vai ser dividido pela metade. Então, aqui, ó, 2 ganhadores vai ser a metade de 1.200.000, que é 600.000. Se eu tenho 3 ganhadores, o meu prêmio total vai ser dividido por 3. Então, olha aqui, da primeira linha para a segunda linha, multiplicou por 2 e a premiação dividiu por 2. Depois, da primeira para a terceira linha, o número de ganhadores multiplicou por 3 e a premiação dividiu por 3. Então, enquanto um valor está aumentando, o outro está diminuindo e na mesma proporção. Agora, a partir dos conceitos iniciais, nós vamos ver a regra de 3 composta. A regra de 3 composta é um método de resolução de problemas que envolve 3 ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Agora vamos resolver um exemplo para eu mostrar para vocês qual que é o método prático para utilizar a regra de 3 composta. 6 homens fabricam 100 pares de sapatos por dia, trabalhando 8 horas por dia. Para fabricar 125 pares dos mesmos sapatos, trabalhando apenas 5 horas por dia, aí eu quero saber qual que vai ser a quantidade de homens. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar quais são as grandezas. Então, eu estou comparando aqui homens, pares de sapato e número de horas trabalhadas por dia. Agora, eu vou completar esse meu esqueminha aqui. Eu sei que 6 homens fabricam 100 pares de sapato, trabalhando 8 horas por dia. Eu quero fabricar 125 pares de sapato, trabalhando 5 horas por dia. E eu quero descobrir a quantidade de homens. Tá, o que eu faço agora? Eu vou fixar uma das grandezas. E a minha dica é sempre fixar a grandeza que tem o x. Aí eu vou pegar os valores que estão aqui, 6 sobre x, igual. Então sempre a minha dica é, antes do igual, ficar a grandeza que tem o x. Agora eu vou analisar os pares de sapato e as horas por dia em relação aos homens, para saber se eles são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Esquece esses números, tá bom? Eu vou me perguntar, ó, quanto mais homens ou quanto menos homens, tá? Essa pergunta é só para te dar uma direção. Quanto mais homens, o que acontece com os pares de sapatos? Então, quanto mais homens, mais pares de sapatos vão ser fabricados. Então, as duas grandezas são diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, eu pego os números que estão aqui, ó, do jeitinho que está aqui. 100 sobre 125 vezes, agora eu vou fazer a mesma coisa com horas por dia. Vou comparar os homens com horas por dia. Quanto mais homens, eles vão poder trabalhar menos horas por dia.
Então é inversamente proporcional. Aí eu vou pegar esses valores e inverter. Vai ficar 5 sobre 8. Agora é só resolver essa equação. Nós podemos simplificar ou não. Vou fazer sem simplificar primeiro. Vai ficar 6 sobre x igual. Na multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então vai ficar 500. 100 vezes 5 é 500. E 8 vezes 125 dá 1000. Agora é só multiplicar cruzado. Só que eu percebo aqui que tem zeros em cima e embaixo. Então eu posso cortar esses zeros. Aqui tem 2, eu vou cortar 2 embaixo. Vai ficar mais fácil, né? Vai ficar então 5x igual a 6 vezes 10, que dá 60. Então x é igual a 60 dividido por 5. X vai ser igual a 12. Então eu sei que são necessários 12 homens. Antes tinham 6. Então quer dizer que a quantidade de homens vai dobrar. Letra A. Outra coisa que poderia ter feito, ter simplificado lá no começo. Sempre que eu tenho uma multiplicação de duas frações, eu posso simplificar em cima e embaixo. Eu posso simplificar o 5 com o 125, por exemplo. 5 dividido por 5 dá 1 e 125 dividido por 5 dá 25. Depois eu posso simplificar o 100 com o 25. 25 dividido por 25 dá 1 e 100 dividido por 25 vai dar 4. E eu ainda posso simplificar o 4 com o 8. 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. Sobrou o quê? 6 sobre x é igual a 1 vezes 1, que é 1, e 1 vezes 2, que é 2. Multiplicando cruzado, fica x igual a 12. Então, dá na mesma, tá bom? Se foram feitos 2/5 de um relatório em 10 dias por 24 alunos, que estudaram 7 horas por dia, então quantos dias serão necessários para terminar esse relatório, sabendo-se que 4 alunos desistiram e o restante agora estuda 6 horas por dia? Primeiramente, então, eu vou anotar as grandezas, os dias, alunos, horas por dia, e tenho também a fração do trabalho que já foi feita, né? Então, vamos pôr aqui. Eu tenho a fração do trabalho. Eu sei que em 10 dias, 24 alunos, estudando 7 horas por dia, conseguiram fazer 2/5 do relatório. Mas eu quero saber quantos dias são necessários para terminar, tá? E 4 alunos desistiram, então aqui vai ter 24 menos 4 alunos, então 20 alunos. Agora eles estudam 6 horas por dia. A quantidade de dia é o que eu quero saber. E essa fração do trabalho, eu vou pensar, eles querem terminar o trabalho. Se eles já fizeram 2/5 do trabalho, falta 3/5. Agora eu vou ter que analisar as minhas grandezas. E eu vou pegar como referência, aqui tem o x. Essa tem o x. Então eu coloco 10 sobre x igual. A partir dessa, eu vou analisar se as outras são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E lembrem-se, não precisa de preocupar com os valores. Quanto mais dias disponíveis, menos alunos são necessários. Então, dias e alunos são inversamente proporcionais. Então, vou inverter aqui, vai ficar 20 sobre 24. Vezes, quanto mais dias eles estão estudando, menos horas por dia precisa estudar. Então, inversamente proporcional também, vou inverter. E aqui, quanto mais dias, maior vai ser a minha fração do trabalho que eu vou realizar. Então, vai ficar 2/5 sobre 3/5. Eu vou resolver isso aqui já. Lembra que na divisão de fração eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Posso cortar aqui, vai ficar 2/3. Então, no lugar desses 2/5 dividido por 3/5, eu já vou colocar 2/3. Agora é só resolver. Vou multiplicar tudo em cima, tudo embaixo. Vai ficar 10 sobre x igual 20 vezes 6, 120. 120 vezes 2, 240. E lá embaixo, 3 vezes 7 dá 21. E 21 vezes 24 dá 504. Multiplicando cruzado, vai ficar 240x igual a 5.040. Eu posso simplificar aqui, e dividindo 504 por 24 vai dar 21. Vão ser necessários 21 dias. Letra D. Espero que vocês tenham entendido o método prático para utilizar a regra de 3 composta. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, se inscrevam no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau e até os próximos vídeos.